Olá, meus amigos e irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma aula do terceiro trimestre desse ano de 2020. E o tema da semana é Despertamento Espiritual, um milagre. Mas antes de comentar a lição, quero aproveitar para te pedir que você possa inscrever-se clicando no botão vermelho que está do lado direito da sua tela. Em seguida, após você assistir a esse breve comentário bíblico, caso você tenha se edificado, compartilhe com mais alguém. Amém? Bem, falando sobre o despertamento, que na verdade o que seria o despertamento? E despertamento e avivamento são as mesmas coisas ou são diferentes? O despertamento pode vir através de um ministério de louvor, de um grande profeta de Deus, ou pastor, ou alguma igreja. Sobre essas questões nós iremos tratar aqui. Bom, despertamento, em primeiro lugar, ou avivamento, na verdade são expressões similares ou sinônimas. Despertamento e avivamento são uma coisa só. E uma das passagens do Antigo Testamento mais popular para avivamento vem do profeta Abacuque, no capítulo 3 e o versículo 2 do seu livro. Assim está escrito: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Veja, o profeta nos dá a entender que com o passar dos anos é necessário que haja um renovo. Embora sabemos que Deus e a sua palavra são atemporal. Isso porque o próprio tempo foi criado por Deus e, portanto, Deus é maior que o tempo. Porém, não é assim com os homens. Os homens estão submetidos a um prazo de vida útil dentro de um período de tempo. E, portanto, como humanos, estamos expostos aos efeitos e desgastes de envelhecimento que o tempo nos causa. Tendo em vista que o passar dos anos faz com que os nossos dias tendem a cair na rotina, é necessário que sempre que possível procuremos dinamizar, motivar, principalmente no casamento, na família, nas relações de amizade e também na vida profissional. O fato é que o desânimo e o desgaste também ocorre na vida espiritual do crente em sua vida com Deus. Sabemos que, embora o homem interior seja eterno, o homem exterior se corrompe e envelhece. E no processo de envelhecimento, as energias e disposições se esgotam, e isso interfere em nossa disposição para servir a Deus. Eu vou citar um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Assim está escrito: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A expressão se corrompa, ela quer dizer envelhecer. Inclusive, o envelhecimento e sua consequente morte é uma das consequências do pecado. Ainda que a alma e o espírito do homem sejam eternos, que quer dizer tem início, mas não tem fim, pois Deus fez o homem para viver eternamente, mas o homem exterior envelhece, porém o homem interior se alimenta e se renova da palavra e do Espírito de Deus. Portanto, o profeta Abacuque ora a Deus pedindo avivamento. E aqui está uma das nossas respostas para a pergunta que eu fiz no início do vídeo, que foi: o despertamento pode vir através de um ministério de louvor ou de um grande profeta de Deus ou pastor? A resposta é não. Nenhum profeta, pastor, cantor, ou água ungida, ou campanha,
ou igreja, qualquer que seja ela, pode trazer despertamento ou avivamento para o povo de Deus. O título da nossa lição já é sugestivo. O despertamento é um milagre, porque o despertamento espiritual na vida do homem é uma obra do próprio Deus. Ainda nesse mesmo versículo de Abacuque, veja que, se você voltar ao versículo, ele diz: na ira, lembra-te da misericórdia. Isso quer dizer o seguinte: o avivamento é uma misericórdia de Deus, porque com o passar do tempo, a motivação espiritual do cristão enfraquece, além de que o envelhecimento do homem exterior também contribui afetando as expectativas de futuro, porque o que fica velho está perto do fim, como diz Hebreus capítulo 8, verso 13. Assim está escrito: ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Então, esse versículo que eu acabei de citar está falando da antiga aliança, no caso se referindo à lei de Moisés, em relação ao Novo Testamento. Mas dentro desse contexto que eu quero trazer, quer dizer que ficar velho aqui, a nossa vida espiritual envelhece como cristão. O dia a dia do crente deixa de ser fervoroso, cai na rotina para se tornar um religioso legalista. O cristão acaba se tornando negligente com as coisas de Deus e então morre espiritualmente. Porque morte na Bíblia, sempre lembre disso, significa separação de Deus. Então Deus, de forma antecipada, antes de aplicar a sua ira sobre os desanimados, ele aplica a sua misericórdia, promovendo por pura graça e amor um despertamento no interior do cristão, porque as misericórdias do Senhor se renovam cada dia. Inclusive, fala-se muito que a palavra de Deus se renova todas as manhãs, mas isso é um equívoco. A palavra de Deus não se renova todas as manhãs, porque ela nunca envelhece. Como dissemos no início, a palavra de Deus é atemporal e, portanto, ela não envelhece. Mas o que se renova aqui é as misericórdias de Deus para com as nossas teimosias e fraquezas, para que na hora da sua ira, quando ele, na sua justiça, vem nos destruir, ele, na sua misericórdia, nos dá uma chance. Veja Efésios 5,14, assim está escrito: por isso, diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Note a expressão dormir. Nessa expressão, o apóstolo indica que antes que um cristão tenha a completa morte espiritual de sua fé, primeiro ele dorme, no sentido de que a morte espiritual primeiro paralisa, o cristão fica improdutivo e em seguida morre. Ou seja, um esfriamento progressivo da vida espiritual. Portanto, o avivamento ou despertamento é uma realização divina, porque ele opera isso no homem. Só vem de Deus. Do homem apenas só virá o desgaste, o pecado e o esfriamento. As igrejas de hoje, elas insistem muito em formas abusivas de manipulação da liturgia de culto. Manipulam louvor, manipulam sermões, tudo na tentativa de promover no público um avivamento que só o Espírito de Deus pode trazer. Inclusive, a prova de que esses movimentos extravagantes por parte de alguns evangélicos não são legítimos é a falta de mudança de comportamento no caráter e na conduta das pessoas. Porque não há arrependimento, não há confissão de pecados, não há um abandono da sensualidade. O que se observa muito, cada vez mais, é a falta de amor por Deus, pela sua palavra e bem como também pelo próximo. Sinais claros de que não é um despertamento legítimo. Se você quiser realmente saber se uma igreja realmente é avivada,
é só observar a importância que se dá à palavra. Se a escola dominical é levada a sério, se os cultos de ensino são bem frequentados, se há uma vida de oração, porque o avivamento produz mais que uma evidência externa de agitação corporal. O despertamento é uma mudança no cotidiano de uma vida fadigada e atrofiada por práticas ilícitas. O avivamento traz a salvação de pecadores, sem que se precise fazer apelação de sentimentos. Vamos ver o despertamento do rei Medo-Persa, chamado Ciro, em Esdras capítulo 1, e o verso 1 e 2, assim está escrito: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também está escrito dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Veja que nesse texto que nós acabamos de ver aqui, nós podemos perceber três coisas importantes. Primeiro, eu quero pontuar aqui a expressão o Senhor, Deus dos céus. Não é uma referência ao Deus de Israel. Primeiro, eu quero pontuar isso aqui. Mas é uma fala do rei Ciro, se referindo ao seu Deus. Isso porque na religião persa existem dois deuses. Um era o Deus bom e o outro era o Deus mau. O Deus bom era Hormuz e o Deus mau era Arimã. Então, é bom que você saiba que Ciro não era convertido. E, portanto, estamos falando de um rei estrangeiro e pagão aos costumes judeus. E ele pensa aqui, ele pensa que quem usou o profeta Isaías para falar dele 210 anos antes dele nascer é o Deus bom, no caso, o Deus Hormuz, que na mitologia persa vence Arimã. A segunda coisa que eu quero pontuar é que Deus cumpriu suas promessas quanto ao fim do cativeiro. Se o rei Ciro achou que foi Hormuz, nós não entendemos assim. Nós acreditamos que foi Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Israel. E Deus falou pelo profeta Jeremias, no capítulo 25, verso 11, de seu livro, que o cativeiro iria acabar depois de 70 anos. E se cumpriu. Falou pelo profeta Daniel que o Império Babilônico iria cair diante do Império Medo-Persa, em Daniel capítulo 5, verso 28. E se cumpriu. Falou pelo profeta Isaías, em Isaías capítulo 44, verso 28, e o capítulo 45, do versículo 2 até o 6, falou 210 anos antes do próprio Ciro nascer, chamado pelo próprio nome, de que ele iria ser despertado pelo próprio Deus para permitir a volta do povo. E ainda patrocinar a reconstrução, e assim se cumpriu. Então esse é o primeiro ponto, é o segundo ponto. Deus está sempre no controle e sempre cumpre suas promessas. O terceiro ponto aqui, a terceira observação, é a palavra despertou. Segundo o pastor Fábio Segatini, em seu canal, neste texto, em seus escritos, ele diz que despertou quer dizer cidade. A palavra cidade em hebraico quer dizer raiz, em sua etimologia, ir, que significa ir de andar, de seguir. E ir quer dizer urbanização. E o que é urbanização? É um fenômeno demográfico que aponta o crescimento das populações urbanas mais que as populações rurais. Então, quando o texto diz que Deus despertou o rei Ciro para liberar o povo, para que eles voltassem para a sua pátria, no original ali é cidade, que quer dizer ir, e quer dizer urbanização, Deus estava insuflando o coração do rei Ciro para que eles se reconstruíssem, para que a cidade e o templo
fossem reconstruídos, né, com a urbanização dos exilados que estavam espalhados por todo o império, eles teriam agora uma organização política representada pela cidade e religiosa representada pelo templo. Então esse despertar aqui é tanto social, político, como espiritual. Mas por que Deus queria despertá-lo? A resposta é que Deus estava preparando a nação para a chegada do Messias, porque o Messias teria que encontrá-los organizados como uma nação estabelecida religiosamente e politicamente. Portanto, eles precisavam voltar. Daí o texto diz que Deus incutiu na cabeça do povo. A palavra aqui incutido vem do verbo que significa persuadir, atrair, convencer. Ou seja, o Espírito de Deus incutiu na mente deles para que eles voltassem, porém caberia a eles aceitar essa proposta de despertamento ou não. Mas o que a gente verifica no texto é que nem todos quiseram voltar, até porque muitos exilados alcançaram status de cidadão, desenvolveram comércios, construíram casas e se adaptaram em Babilônia. Portanto, era uma questão de querer voltar para recomeçar do zero e aguardar o tempo de Deus até que o Messias, o Machia, viesse. Era uma questão de fé, mas perceba que o que Deus queria fazer primeiro tinha que passar pela vontade deles. Eles teriam que voluntariamente aceitar a proposta aqui nessa situação. Então nós temos aqui dois conceitos. O primeiro é o conceito da totalidade e o segundo da individualidade. O que aprendemos aqui? Bem, ora, aprendemos que nós temos a escolha de resistir à graça e à misericórdia do que Deus está fazendo na nossa vida pessoal. Isso no individual, mas no coletivo é diferente. Prova disso é que Israel, nesse período, foi restaurado como nação, mas individualmente alguns escolheram ficar. No âmbito nacional, mais uma vez, Deus cumpriu as suas profecias pela boca de seus profetas, mas no individual não. E isso é porque Deus é tão poderoso que mesmo que a humanidade tenha o livre-arbítrio, Deus não tem a sua soberania comprometida. Como disse o patriarca Jó: bem sei, Senhor, que tudo tu podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. O verdadeiro avivamento implica em um despertamento espiritual para a oração, para o compromisso com Deus. No avivamento, nós temos um encontro igual como Zaqueu teve com Jesus. E a experiência gerada desse encontro o levou a uma confissão de má conduta com um arrependimento em sequência. Uma mudança de postura aconteceu. Essa presença de Jesus vem para que nós busquemos o batismo no Espírito Santo. Com a evidência física do falar em línguas, com dons despertados pelo Espírito Santo, precisamos ser ensinados que existem os dons na igreja, principalmente em algumas igrejas pentecostais que não tem mais os dons, não porque não creem, mas porque não há um ensinamento e não há uma busca efetiva. Eu quero encerrar com um texto, como sempre faço, e nessa feita o texto escolhido é 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. Assim está escrito: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Que Deus te abençoe muito e até a próxima.